e assumirá a partir de amanhã, 13h, o comando técnico do Flamengo, o ex-jogador Felipe Luiz. Felipe Luiz, que era parte desse elenco até o final do ano passado e tem muito contato com a grande parte dos jogadores, já que permanece na Gávea, permanece treinando as categorias de base. Começou na categoria sub-17 e depois da saída de Mário Jorge para o futebol árabe, ele assumiu o time sub-20 com sucesso. Foi campeão mundial na disputa com o Olympiacos no Maracanã algumas semanas atrás. Caberá ao Felipe Luiz terminar o ano como interino. O contrato dele vai até dezembro desse ano e depois não sabemos o que irá acontecer. Haverá uma nova gestão e é pouco provável não dá para saber nada a respeito da manutenção ou não de Felipe Luiz no cargo. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a capacidade ou não do Felipe Luiz extrair desse time um pouco mais. Extrair um pouco mais deve conseguir, né? Extrair desse time mais futebol, porque futebol muito pobre jogado, mas, sobretudo, a gente vai um pouco além dessa questão do Felipe Luiz. Nós vamos falar sobre essa mística. Será mesmo que existe essa mística do ex-jogador que assume o Flamengo e traz para a Gávea os títulos que eram improváveis antes dessa substituição? Você que está chegando agora, você deixa seu like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça. Ajuda no crescimento e no desenvolvimento do canal. O seu like ajuda na visibilidade desse vídeo e na remuneração desse vídeo. A gente preparou um material interessante aqui, simples, porém efetivo, e eu tenho certeza que vocês vão seguir aqui o meu pensamento. Vão entender aonde a gente quer chegar com essa ideia. Porque nesse momento, o que acontece? Nesse momento, a torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo está eufórica. Está eufórica pela razão direta dessa substituição e traz na sua memória, traz na sua cabeça alguns fatos, esses fatos que a gente citou, né? Dessas conquistas improváveis realizadas por técnicos anteriores, esses que eram jogadores. E a gente vai... Tem uma coisa interessante para a gente mostrar para vocês, porque nós nos lembramos, por exemplo, pelo menos eu me lembro, claramente de alguns fatos como esse, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, então? Nós vamos falar sobre isso aqui, galera. Os ex-jogadores do Flamengo que se tornaram técnicos. É isso aí. Os ex-jogadores do Flamengo que se tornaram técnicos. Porque a gente tem na cabeça, vocês têm na cabeça, os casos positivos. Aqueles que foram sucesso absoluto, né? Assim, todos eles, né? Com raríssimas exceções, esses sucessos absolutos foram muito fugazes, né? Muito fugazes. Sucessos pequenos, curtos, sucessos... literalmente isso, né? Um sucesso bastante curto, bastante fugaz. Mas vamos lá. Bom, em 2005, Liminha, grande Liminha, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Uma passagem sem muito sucesso. A grande maioria de vocês, possivelmente nem se lembrará do Liminha, que foi ex-jogador do Flamengo e assumiu, né? Foi lá, assumiu o Flamengo durante um período sem muito sucesso, né? Também vocês devem se lembrar, nosso saudoso Adílio, que também foi técnico do Flamengo, uma passagem rápida, em 2006, sem também muito sucesso, sem também muito brilho. Também, um jogador talvez até mais importante do que o Adílio, tenha sido o Júnior, que foi técnico do Flamengo em 2 oportunidades, entre 93, 94 e 97, também sem muito sucesso. Também tivemos o Jair Pereira. O Jair Pereira foi jogador do Flamengo também, e também foi técnico do Flamengo. E também não teve muito sucesso. Também passaram por ali o Jorginho. O Jorginho também foi
jogador do Flamengo, também foi lateral, coincidentemente, também foi jogador do Flamengo, também uma passagem sem muito sucesso. O Evaristo de Macedo, esse sim com algumas passagens de sucesso, outras nem tanto, foi técnico do Flamengo em 3 oportunidades, 93 e 95, 98 e 99 e 2002 e 2003, algumas delas com menos sucesso do que outras. O Edinho, que também foi ex-jogador do Flamengo, também uma passagem sem muito sucesso como técnico do Flamengo. O Carlos Alberto Torres, aí sim, uma passagem de muito sucesso, também foi jogador do Flamengo em 77, no finalzinho da carreira dele, antes de ir para o Cosmos. Sucesso na primeira passagem, 93, 83, e depois uma passagem sem muito brilho em 2001 e 2002. O Modesto Bria também, passagens sem sucesso, 81 até algum, mas 62, 67, 71, sem sucesso. O Rogério Lourenço, logo depois do Andrade, também assumiu o Flamengo, também sem muito sucesso. O Renato Gaúcho também, sem muito sucesso, também foi ex-jogador do Flamengo, técnico do Flamengo também, né? O Luxemburgo também foi ex-jogador do Flamengo, e 91, 95, várias passagens, algumas com mais sucesso do que outras, mas no frigir dos ovos, passagens mais medianas do que de sucesso. E aí sim, alguns técnicos que tiveram mais sucesso. O Zagallo, algumas passagens de pouco sucesso e uma passagem de sucesso. Sucesso também, um jogo importante, mas não dá para dizer que foi um grande, né, uma passagem meteórica dele, né? 72, 73, 84 e 2001. 2001 sim, aquele título, né? Gol do Pet. Enfim. O Carlinhos, esse sim, esse de muito sucesso, 83, 87, 88, 90, 94, 99 e 2000. O grande Carlinhos, tive o prazer enorme de conviver muito com ele. Uma pessoa doce assim, fora, né? A galera acha que ele era linha dura no treino, uma voz mansa, tinha muito carinho com as categorias de base, muito carinho com as categorias de base. Esse sim, um técnico de sucesso. O Carpegiani, uma passagem de sucesso ali entre 81 e 83 e duas passagens sem sucesso, 2000 e 2018. O Andrade, na verdade, uma passagem de sucesso, outra sem muito sucesso, 2004, 2005, 2009, 2010. E o Jaime de Almeida em 2013. Enfim, eu, depois de fazer esse levantamento rápido, eu transfiro uma pergunta para vocês. Existe essa mística do ex-jogador? Porque a gente lembra, o torcedor lembra dos casos de sucesso. A gente lembra dos casos de sucesso. Mas a gente lembra dos casos de fracasso? Eu não acredito em mística, eu sou um cara cético, por natureza, em todos os sentidos. Sou um cara essencialmente cético, então para mim isso não funciona. Dito isso, com isso explicado, com a parte cética colocada, existe a possibilidade de melhora? Claro que existe. E essa melhora é até normal. Essa melhora até acontece com alguma frequência. Essa melhora acontece de um realinhamento, dos jogadores, um novo ânimo. Mas nesses jogos que o Filipe Luís tem pela frente, a gente terá pouco para dizer sobre ele. O Flamengo tem 11 jogos no Brasileiro, 2 jogos na Copa do Brasil, potencialmente 4 jogos na Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo tem 15 jogos, na melhor das hipóteses, daqui ao final do ano, pode ter apenas 13, dependendo do resultado da Copa do Brasil. O Flamengo pode ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E se isso acontecer, é provável, até possível, que o Filipe Luís seja mantido no cargo. E com isso em mente, a gente estabelece já um erro estratégico para a próxima gestão.
porque esses 15 jogos não serão suficientes para dizer se o Felipe Luiz está pronto ou não, independente do sucesso ou do fracasso. Tá? Então, a avaliação será uma avaliação superficial. Por quê? Porque não há tempo suficiente para a análise do trabalho dele. Todas as sugestões indicam para que ele não esteja pronto, independente do resultado. E se por um acaso ele conseguir ser campeão de alguma coisa com o Flamengo, uma coisa ficará provado, e não é a qualidade do trabalho dele. Se ele conseguir ser campeão, ficará provado que o Flamengo não tem planejamento nenhum. Que o planejamento do Flamengo é uma vergonha. E que os títulos, a grande maioria dos títulos conseguidos por essa gestão serão frutos do acaso.